Muito bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo de abertura do mercado europeu. A maioria das bolsas asiáticas, conforme podemos ver aqui no nosso Market Watch, fechou então em terreno positivo, com o otimismo em relação à descida da taxa de juros por parte da Fed de 50 pontos base na semana passada, a impulsionar então os mercados e também a contagiar de alguma forma a Europa, com a maior parte dos índices a negociar no verde, apesar de haver aqui algumas exceções que negociam em terreno negativo. Os futuros americanos também a beneficiar então do otimismo da semana passada e a negociar ligeiramente em alta neste início de semana. Esta semana será uma semana com relativamente poucos dados macroeconómicos. Tivemos esta manhã os dados dos PMIs na zona euro, na Alemanha e também na França, que nos dão então aqui uma ideia sobre o estado atual dos setores da indústria transformadora e também dos serviços nestas regiões. Saíram todos negativos, como podemos ver, portanto, PMI de manufatura e serviços em França, referente ao mês de setembro, saiu abaixo do esperado, e destaque para os serviços em França, que saíram nos 48,3, portanto, abaixo do valor esperado de 52,5, muito abaixo, aliás, e também abaixo do limiar de expansão-contração, que são os 50 pontos. Portanto, atenção aqui a estes sinais alarmantes para a França. Também na Alemanha a sair abaixo do esperado, ambos, ainda assim os serviços a conseguir aguentar-se acima dos 50, e na zona euro como um todo também ambos a saírem abaixo do esperado. Da parte da tarde, tivemos ainda aqui PMIs de manufatura e serviços no Reino Unido, referentes ao mês de setembro, também ambos abaixo do esperado, mas acima dos 50, e da parte da tarde teremos aqui os PMIs nos Estados Unidos, industrial e de serviços, referentes também ao mês de setembro. É esperado então um valor de 48,5 para o industrial e 55,3 para o de serviços. Teremos também esta semana várias declarações de membros dos bancos centrais, que poderão aqui trazer novos detalhes sobre a trajetória da política monetária, será muito importante, e teremos também aqui esta semana a decisão de taxa de juros por parte do RBA já no dia de amanhã, em que não é esperado qualquer corte. Recordar que na última reunião o RBA manteve a taxa oficial nos 4,35 pela sexta vez consecutiva, e a declaração a conversa de imprensa foi bastante hawkish. O RBA referiu que, embora a inflação esteja a abrandar, ainda se encontra muito acima do ponto médio do seu intervalo de objetivo, que é entre os 2% e os 3%. Também salientou que a inflação subjacente trimestral tem estado acima do ponto médio do objetivo durante 11 meses consecutivos e caiu muito pouco ao longo do último ano, e portanto o RBA manteve então a frase que o Conselho de Administração para já não está a excluir nada, e manteve também a frase no final da declaração de que o Conselho permanece firme na sua determinação de retornar a inflação ao objetivo e que fará o que for necessário para alcançar esse resultado. Portanto, muito importante para terça-feira, durante a madrugada, e depois teremos na sexta-feira os dados do PCE nos Estados Unidos. Na última reunião da Fed, portanto, Powell assinalou aqui uma vitória na batalha contra a inflação, e até à data, tanto o índice de preços do consumidor, o PCE, como o índice de preços no consumidor, o PCE subjacente, têm-se mantido em grande medida estáveis, continuando então a esperar-se que a tendência de desinflação persista neste indicador, que será divulgado então na sexta-feira pelas 13h30. Olhando para o dia de hoje, começando aqui então pelo mercado europeu, o DAX a corrigir aqui um pouco, entanto na vela de 4 horas parece que recuperou toda a queda que fez esta manhã. A vela está aqui quase a fechar, a tendência continua a ser de alta, como estamos a ver. Terá no entanto conseguido quebrar aqui esta resistência dos 19 mil pontos em alta. O IBEX também continua forte e perto da resistência que havíamos referido. Esta zona aqui entre os 11.880 e os 12.200 pontos será complicado de ultrapassar, portanto é uma zona de tomada de mais-valias, mas até atingir o limiar superior são quase 4%, e para o limiar inferior também estamos a falar aqui de uma valorização de quase 1%.
Em relação ao CAC, também continua aqui perto da resistência, portanto corrigiu um pouco mais que os outros índices. FTSE também a corrigir, está numa fase lateral, não está interessante. E o Eurostoxx 50 aqui na zona dos 4.900 continua também em movimento de queda, poderá estar aqui a formar também um género de uma flag. E portanto atenção à hipotética quebra desta flag. Em relação aos americanos, também uma vela de 4 horas muito parecida com a do índice alemão, conforme referimos há pouco. A tendência mantém-se de alta, portanto fez novos máximos históricos na semana passada, na quinta-feira, depois corrigiu um pouco no final da semana, mas tem tudo para continuar a subir, mesmo que no curto prazo possa corrigir um pouco mais, a tendência continua a ser claramente de alta. Também aqui o Nasdaq, acima dos 20 mil pontos, e também com espaço para continuar a subir até perto dos máximos históricos feitos aqui no princípio do mês de julho, nos 20.970 pontos aproximadamente. Também o Dow Jones quebrou os máximos, portanto, tal como o S&P 500 está em máximos históricos, tem tudo para continuar também a subir, e o Russell 2000 deverá continuar a sua escalada até aos máximos registados aqui em 2021, na zona dos 2.450 pontos aproximadamente. O VIX mantém-se aqui estável, já abaixo dos 18 pontos, e o Nikkei, lá está, portanto, não quebrou este mínimo e, portanto, está a recuperar. Se quebrar aqui este máximo, poderá outra vez voltar para os máximos feitos, então, no princípio de julho. 42.600 pontos, aproximadamente. Olhando para as commodities energéticas, o gás natural cá está, portanto, depois do rollover caiu um pouco e agora está a recuperar. Já vai nos 2,75, conforme já havia referido, depois de ter quebrado aqui este padrão de cabeça e ombros, a tendência é de alta e poderá vir aqui a médio prazo à zona dos 3,10 aproximadamente. O petróleo está aqui apoiado nesta linha de tendência. Atenção que se quebrar esta linha poderá ser aqui um ponto short interessante, mas para isso tem que confirmar a quebra da linha, não vale a pena anteciparmos esse movimento. Caso contrário, se não quebrar, deverá continuar aqui a consolidar entre a zona atual e os 71,80 aproximadamente. Olhando para as agrícolas, a soja mantém-se aqui lateral, não está interessante. O café, a vela da semana passada não confirmou a quebra, mas já havia sido confirmado na vela anterior, portanto acredito que deverá continuar a subir rumo então aos 300. O milho, muito lateral, como estamos a ver. Trigo corrigiu um pouco. O açúcar mantém a tendência de alta, portanto continua aqui fortíssimo e já atingiu aqui estes picos que havíamos traçado, nos 22,85 aproximadamente. Portanto aqui poderá haver alguma tomada de mais-valias, uma breve consolidação e depois eventualmente quebrar em alta e continuar a subir. Cobre, níquel e zinco também a consolidarem, e os metais preciosos, o ouro mantém-se em alta, em novos máximos históricos. Fez esta manhã um novo máximo nos 2.630, e a prata, atenção, que quebrou aqui este canal, portanto está agora a fazer o reteste, poderá ser um bom ponto de entrada para longos na prata. Platina também aqui em queda e paládio mantém-se lateral. Olhando para o mercado cambial, hoje temos aqui o NZD e o AUD, as moedas mais fortes, AUD e NZD, as mais fortes. Temos também aqui o Yen bastante forte, o CAD também bastante forte, e temos aqui as mais fracas no dia de hoje, a Libra, o SEK, o NOK, por exemplo, mas das moedas do G10 não há assim nenhuma particularmente fraca, estão todas elas relativamente fortes em relação umas às outras. Olhando aqui para o mercado Forex, o dólar index continua então em tendência de queda, portanto está a consolidar na zona do 100, portanto, quebrando aqui o 100, tem espaço para cair bastante mais, e isso vai levar o euro-dólar, o cable, a continuarem a evoluir. Atenção aqui ao cable que está a fazer o reteste a este range, pode ser que um ponto de entrada interessante. Não esqueça que o range tem uma amplitude de 250 pips, praticamente, e o AUD-USD, também o NZD-USD, com tendência para continuar a subir. O euro-yen recuou um pouco, o libra-yen também, o dólar-yen continua aqui em fase de recuperação, e atenção aqui a este hipotético canal que possa estar aqui a formar. O CAD também a ganhar alguma força em relação ao euro e ao dólar, e o euro-franco suíço também a cair, bem como também o dólar-franco suíço, portanto franco suíço também forte
no dia de hoje. Por último, no mercado de criptomoedas, dia bastante positivo, Bitcoin valoriza 1.30 após 63.500 e olhando para o gráfico da Bitcoin vemos que está perto do limite superior então do seu canal, ainda não tocou nessa zona, mas está perto dessa zona. Bem, por hoje é tudo, ficamos então por aqui, um bom resto de dia a todos e bons negócios.